Meu nome é Paula Costa, eu sou professora da Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação da Unicamp. Esse vídeo está sendo gerado no contexto da disciplina Ciência e Visualização de Dados em Saúde, uma disciplina de pós-graduação do primeiro semestre de 2020, lecionada em parceria com o professor André Santanquet, do Instituto de Computação da Unicamp. Nesse vídeo, nós vamos apresentar algumas informações básicas para aqueles que desejam iniciar o desenvolvimento de seus projetos de ciência dos dados utilizando a linguagem de programação Python. Bom, em primeiro lugar, por que Python, né? Todos os anos, a I3E Computer Society, I3E é a maior associação profissional de engenharia do mundo, publica um ranking das linguagens mais relevantes no mundo da tecnologia. Em particular, publica essa lista de linguagens de programação que você deveria aprender. Em 2020, mais uma vez, o Python aparece em primeiro lugar. Já há alguns anos que o Python figura aí nas primeiras posições. Em particular, o artigo destaca, por exemplo, que o Python está presente em diferentes cenários de aplicação. Ele é aplicado tanto, por exemplo, no desenvolvimento de aplicações para desktop com interface gráfica, mas também vem sendo utilizado com frequência em aplicações de aprendizado de máquina, ciência dos dados e servidores de redes, né? Além disso, eles classificam o Python como uma linguagem que é fácil de aprender e que tem uma estrutura de código bem organizada e limpa. Vamos tentar entender um pouco essas características que tornam o Python uma linguagem fácil de aprender e de usar, tá? Uma característica principal que define o Python é o fato de ele ser uma linguagem de programação interpretada, tá? Então, isso significa que eu preciso ter o interpretador instalado na minha máquina, no caso, o Python versão 3. E a partir do momento que eu inicio esse interpretador, eu estou pronta para submeter comandos a ele. Então, se eu fizer, por exemplo, A igual a 1 e clicar Enter, o interpretador já executou esse comando que eu acabei de teclar e a variável A já está definida na minha memória com o valor igual a 1. Note que eu não precisei ficar fazendo declaração de tipo de variável, não precisei dizer que isso é um número inteiro. Tudo isso é uma declaração implícita para o Python. O Python assume determinadas coisas dependendo da maneira como você coloca a sintaxe. Então, se eu coloquei só A igual a 1, ele vai interpretar como um número inteiro. Se eu colocar B igual a 1.0, ele vai entender que isso não é mais um número inteiro, é um número real, ou em linguagem de programação a gente diz que é uma variável do tipo float, né? Então, se eu fizer, por exemplo, A mais B, eu vou estar somando um inteiro com um número real e, portanto, o resultado tem que ser um número real, que é 2.0, certo? Se eu declarar uma nova variável, D, por exemplo, entre aspas, ele vai entender que isso não é o número 1, mas sim uma string 1, certo? E se eu fizer, por exemplo, C igual a mais D, eu então estaria somando um número inteiro, que é o A igual a 1, com uma string, que é D igual a 1. Será que ele vai conseguir executar? Não, ele vai apresentar um erro, e isso é uma característica interessante do Python também, porque ele apresenta o erro imediatamente após você apresentar o comando, ele para, ele não executa mais nada a partir do momento que ele detectar o erro, e em geral ele apresenta uma mensagem de erro que costuma ser bastante completa, e você, com um pouco de boa vontade e atenção, consegue identificar qual que é o problema. Então, aqui no caso, ele está te dizendo que, olha, os tipos que você usou nos operandos parecem não bater. Então, você está tentando somar um inteiro com uma string, certo? E assim por diante, né? Então, se eu quiser, por exemplo, dar um print A,
ele vai reclamar: olha, parece que está faltando parênteses. Por acaso você quis dizer print A entre parênteses? Então, se eu der um print A entre parênteses, aí ele vai falar para mim qual que é o valor da variável de maneira adequada, tá? Então, a gente costuma dizer que o Python é uma linguagem de prototipagem rápida. Rapidamente a gente consegue, com uma série de comandos, já testar as ideias que estão na nossa cabeça. E se algo der errado, se a gente comete algum erro de sintaxe, alguma coisa, ele já avisa a gente e a gente sabe exatamente onde que é o ponto do erro, porque ele não consegue prosseguir adiante enquanto você não corrigir isso, tá? Esse fluxo de pensamento, esse fluxo de construção de projeto é diferente do que seria uma linguagem compilada. Uma linguagem de programação compilada, primeiro você escreve todo o seu programa tem que estar completo, com uma sintaxe adequada, as variáveis elas têm que estar coerentes entre si, quaisquer operações que você for executar com elas, né? Uma vez que seu programa esteja pronto, você submete o seu programa a um outro programa que é o compilador. Então, se você escreve, por exemplo, um programa na linguagem C, o seu código-fonte na linguagem C vai ser submetido ao compilador. O compilador é esse programa que vai ficar responsável por verificar a sintaxe dos seus comandos no seu código. Ele vai verificar também se as operações que você está fazendo com as variáveis, elas estão ok ou não, e só depois, se tudo estiver certinho, ele vai gerar o código executável. E sim, você vai executar o seu programa. E é interessante notar, a favor das linguagens compiladas, é que quando você compila um executável numa linguagem compilada, esse código executável ele é otimizado para aquela plataforma. Então, é por isso que muitas vezes, se você compila o seu código em C para uma máquina Windows, não necessariamente você vai conseguir rodar esse executável numa máquina Linux. Você vai ter que compilar de novo esse código para uma máquina Linux. Já em Python, por exemplo, contanto que você tenha o interpretador de Python instalado em cada uma das máquinas, em cada uma das plataformas, você consegue sempre executar o mesmo script. A desvantagem talvez seja a questão da performance, mas isso é um aspecto que foge um pouco o escopo desse vídeo, tá? Bom, essa maneira que eu executei os comandos é uma maneira onde eu estou utilizando a própria linha de comando do Python, certo? Tipicamente não é assim que a gente desenvolve os nossos projetos. Tipicamente a gente vai ter um script. Um script nada mais é do que um arquivo, texto, onde a gente coloca todas as sequências de comandos que a gente gostaria de executar e submete esse arquivo script para o interpretador Python, certo? Então eu vou criar aqui rapidamente um script. Tipicamente em Python, os arquivos de script eles têm a extensão .py. Então, nesse arquivo, eu vou começar a colocar meus comandos. Então, A igual a 2, B igual a 3.0 e vou imprimir o resultado. O resultado é A mais B. Então, a gente espera que o resultado desse script seja a frase: o resultado é 5,0, porque ele vai somar o número inteiro 2 com o número float 3.0. Então, vou salvar o meu script e vou pedir para o meu interpretador, que é o Python, executar esse arquivo. E pronto, ele traz o resultado da execução, ok? Bom, se você não tem o Python instalado na sua máquina, como é que você começa? Uma maneira simples seria você ir até a página do Python, python.org, e instalar o interpretador, né, que está na versão Python 3.8.2. Quando você começar a se aventurar,
pela internet em busca das suas dúvidas de como fazer uma determinada operação em Python, você frequentemente vai esbarrar em coisas relacionadas ao Python 2.7. Por que que isso acontece? O Python 2.7 ele era um interpretador que assumia algumas sintaxes de comando um pouco diferentes da versão 3 do Python. O que acontece é que muitas pessoas desenvolveram seus scripts para a versão 2.7 e haveria um trabalho muito grande de converter essa versão 2.7 para a versão 3, porque haviam vários pequenos detalhes de sintaxe que eram modificados. Por conta disso, manteve-se as duas versões, a versão 2.7 e a versão 3 do Python, durante muitos anos em paralelo. Mas, recentemente, a organização Python anunciou que deixou de suportar a versão 2.7 e que agora todos devem programar somente na versão 3. Mas você ainda vai encontrar muita coisa nos helps e nos suportes relacionados à versão 2.7. Existe algum problema de você ler esses materiais? Não, não existe problema nenhum. Eventualmente, um ou outro parênteses ou um ou outro comando vão ser um pouco diferentes, mas a filosofia por trás é bastante semelhante nas duas versões, tá? Então agora a gente já está na versão 3.8, mas a expectativa é que a gente fique por um longo tempo aí nessa família da versão 3 do Python. Voltando a como instalar isso na sua máquina, a maneira mais simples seria você fazer o download do interpretador, mas acaba não sendo a maneira mais eficiente. Vou explicar por quê. Tipicamente, a gente não usa só o Python puro e simples num projeto de ciência dos dados. Tipicamente, projetos de ciência dos dados vão exigir uma série de operações que são especializadas. Por exemplo, acesso a arquivos do tipo CSV, né, que são arquivos tabulados, leitura de colunas e linhas, operações de álgebra linear, como, por exemplo, fazer uma transposição de matriz, uma multiplicação de vetores, fazer um gráfico, fazer uma operação de regressão linear. E essas são operações que o Python puro, simples, não é capaz de fazer. Mas a comunidade desenvolveu uma série de bibliotecas e funções que são especializadas na execução desse tipo de tarefa, tá? Então, voltando lá ao nosso terminal, em geral o que acontece é que a gente importa bibliotecas que vão ser úteis para operações específicas. Algumas bibliotecas que certamente você vai esbarrar quando estiver fazendo um projeto de ciência dos dados. Uma delas é o NumPy. Então, a maneira como a gente importa essas bibliotecas em Python é usando essa chave de comando import. Import NumPy, certo? Então, NumPy vem de Numeric Python, que é uma biblioteca que manipula arrays, né, vetores e matrizes, e que traz uma série de funções específicas de álgebra linear e de operação de matrizes e vetores. Uma outra biblioteca que tipicamente a gente acaba usando com frequência é a biblioteca SciPy, de Scientific Python, uma biblioteca que é bastante poderosa e tem uma série de funções relacionadas à computação científica, regressão linear, enfim, uma série de funções matemáticas especializadas que costumam ser bastante úteis em diferentes contextos de projetos de ciência dos dados. Uma outra biblioteca bastante utilizada para fazer gráficos é a biblioteca Matplotlib, certo? Então você importaria uma biblioteca assim também. E, finalmente, aquela biblioteca que com certeza é a mais famosa no contexto de ciência dos dados é a biblioteca Pandas, que é uma biblioteca que é otimizada para o contexto de manipulação de estruturas de dados. Então, você vai encontrar com facilidade referências para todas essas bibliotecas na internet. Então, essa é uma outra vantagem do Python, é que existe uma
grande gama de materiais disponíveis de maneira gratuita na internet. A maioria em inglês, é verdade, mas também tem bastante coisa em português. Então você vai encontrar com facilidade uma série de materiais disponíveis na internet associados a cada uma dessas bibliotecas, tá? Então basta você fazer um Google e você vai acabar encontrando referências para essas bibliotecas. Em resumo, se você simplesmente instalar a versão mais crua do Python, que seria simplesmente o interpretador, você não vai conseguir ter acesso a todas essas bibliotecas e você vai ter que ficar instalando essas bibliotecas individualmente. Então, o que a gente costuma fazer, na verdade, é instalar algum pacote que venha com o Python básico e várias outras bibliotecas juntos. Uma distribuição bastante popular é a distribuição Anaconda, tá? Algumas distribuições são pagas, outras têm versões gratuitas acadêmicas. A Anaconda é uma distribuição bastante popular porque ela vem com uma série de bibliotecas instaladas juntas, NumPy, SciPy, TensorFlow, que é bastante voltada para a área de aprendizado de máquina, Scikit-learn, que também é voltada para aprendizado de máquina, Pandas para análise de dados, Matplotlib e outros, certo? Então, se você quiser, você pode simplesmente vir e instalar um pacote de distribuição como o Anaconda. Tipicamente, esses pacotes de distribuição também vêm com aquilo que nós chamamos de IDE, né? Que é um Integrated Development Environment. Nada mais é do que um programa que traz recursos de programação visuais para facilitar o dia a dia do desenvolvedor, tá? Então, o Spyder acaba sendo um IDE popular, né? Então, a gente percebe que a gente tem acesso ao mesmo ambiente console do Python, né? Então, eu posso fazer A igual a 1, B igual a 2, print A mais B, certo? Eu tenho acesso ao Python com uma cara um pouco diferente e eu tenho um painel que vai me permitir acesso a alguns acessórios que são bastante interessantes, como acessório de help, por exemplo. Eu digito um comando e ele já fala o que aquele comando prevê em Python, tá? Então, isso aqui é um IDE bastante famoso de Python chamado Spyder. Vai do gosto de cada um. Tem vários tipos de IDEs disponíveis para Python. Bom, então, se você instalar um Anaconda, é uma maneira fácil de você ter na sua máquina o interpretador, várias bibliotecas úteis e também um IDE que vai te ajudar no seu desenvolvimento. Isso seria suficiente para você começar os seus primeiros projetos. No entanto, para você iniciar seu primeiro projeto de ciência dos dados usando Python, a maneira mais fácil não requer que você instale absolutamente nada na sua máquina, basta que você tenha um acesso à internet. Então, eu vou começar explicando primeiro o que é um notebook Jupyter. O projeto Jupyter é um projeto muito interessante que, quem tiver curiosidade, eu sugiro a leitura da Wikipedia sobre o projeto. O nome Jupyter vem do nome de 3 linguagens de programação, Julia, Python e R. O projeto Jupyter trouxe o conceito, então, de Jupyter Notebook, que nada mais é do que um documento que mistura textos com códigos executáveis. Por trás desse documento, ele tem uma estrutura do tipo JSON, e os arquivos Jupyter Notebook são salvos com a extensão IPyNB. Uma derivada desse projeto é o projeto Google Colaboratory, ou simplesmente Google Colab, que permite que você gere notebooks Jupyter usando a nuvem da Google a partir de uma conta Google. Quando você entra pela primeira vez no Google Colab, ele traz para você essa página de boas-vindas que explica um pouco do que é o Google Colab e que, na verdade, já é um notebook Jupyter. Então, o Google Colab ele foi desenvolvido
com foco realmente em ciência dos dados, aprendizado de máquina, e a cada dia ele surge com novas funcionalidades. É um projeto de aproximadamente 2 anos que tem evoluído bastante nos últimos tempos. É bastante comum você usar o Google Colab e de tempos em tempos aparecer para você alguma janela perguntando o que você está achando do projeto e o que você gostaria que ele incluísse, porque de fato a Google vem agregando coisas no Google Colab a cada semana, a cada mês, tá? Aqui eu vou dar um exemplo de como que a gente pode tanto editar esse notebook quanto criar um novo. Então eu vou logar na minha conta Google. Então, o padrão é esse notebook já criado de welcome, de boas-vindas, mas eu posso criar um novo. Ele é totalmente baseado no acesso à internet, então, eventualmente, dependendo da sua conexão, pode demorar um pouquinho para carregar. Então, eu vou colocar aqui meu primeiro notebook. E o interessante é que ele já me dá uma caixa de código. Então, dentro dessa caixa, eu já posso começar a inserir código em Python. Então, por exemplo, A igual a 1, B igual a 2.0, print A mais B. E eu dou um play, ele executa o código, certo? Em breve ele vai me dar a resposta da execução desse código. Paula, parece lento. Na verdade, isso está sendo executado na nuvem e apesar de lento, é só esse momento inicial de conexão. Depois o código ele funciona bem rápido, mesmo com volumes razoáveis de dados. Além de trechos de código, eu posso incluir trechos de texto. E aqui eu posso usar tanto uma sintaxe HTML quanto uma sintaxe Markdown. Então, para quem não sabe o que é Markdown, eu sugiro que busque no Google o que são textos Markdown. Nada mais é do que uma sintaxe de escrita de texto que pode ser traduzida para diferentes formatos, LaTeX, HTML, etc. Então, com o tempo você vai pegando algumas manhas. Se você coloca um hashtag, isso vira um título de uma sessão. Então, isso é um título de uma sessão. Se você coloca 2 hashtags, isso é um subtítulo de sessão. E aqui eu posso escrever meu texto à vontade. Certo? Então, ele faz essa formatação do texto e em seguida eu coloco um exemplo de código, certo? Como que eu posso, então, fazer meu projeto de ciência dos dados? Para mostrar isso, eu vou apagar esse trecho de código que eu acabei de gerar e vou buscar um conjunto de dados que está disponível, na verdade, no GitHub do professor André. Então, o professor André tem aqui um repositório cheio de datasets. Um dos datasets que a gente pode usar é o dataset dos zumbis, que faz bastante sucesso, certo? Então, a gente percebe que ele tem aqui 2 arquivos CSVs. Eu vou tentar usar esse dataset CSV que está no GitHub do professor André. Como é que eu faço isso? Eu pego o endereço raw do GitHub, é o endereço para o arquivo CSV, né? Eu vou dizer então, vou definir uma variável URL, que é uma variável do tipo string, que é o endereço para os dados que eu quero usar, tá? Bom, para ler esse arquivo CSV, eu vou precisar do pandas. Então, eu vou importar o pandas
E em Python a gente costuma dar um apelido para facilitar o acesso às funções. Veja que o Google Colab já está me sugerindo, então import pandas as pd. Então significa que daqui por diante, toda vez que eu acessar uma função do pandas, eu vou colocar pd. O nome da função. Então veja que o Google Colab ele tem todas as funcionalidades de um ambiente IDE, Integrated Development Environment, que é o exemplo do Spider que eu dei, por exemplo, né? Então agora eu vou ler esse arquivo CSV. Então, em pandas a gente usa data frames, que são as estruturas tabulares do pandas, né? Então eu vou chamar minha variável de df e vou colocar pd read e vamos supor que eu esqueci qual que é o comando, certo? pd read csv url. Vamos ver se é isso? Bom, não deu erro, então suponho que esse comando de fato existe, tá? Então, isso aqui é só para ilustrar para vocês que quando não existe um erro, o Google Colab não apresenta retorno nenhum. Porém, se eu tivesse errado na sintaxe do comando, quando eu desse um play, executasse, ele me retornaria um erro, certo? Pois bem, eu aparentemente consegui ler com sucesso o meu data frame. Vamos ver se eu estou lendo de maneira correta? Eu vou colocar um print data frame. Veja que ele apresentou o help da função para mim, com todos os detalhes do que essa função tem, argumentos, etc. Então, ele conseguiu ler com sucesso o mesmo arquivo que está lá no GitHub. Ok? Bom, aqui agora eu vou mostrar para vocês algumas funcionalidades do próprio Pandas. Então, uma das coisas bastante interessantes do Pandas é que ele permite acessar as colunas do data frame com grande facilidade. Então, por exemplo, eu tenho uma coluna de idade. Então, eu posso criar aqui uma variável idade igual a df, que é o data frame, ponto age. Essa é uma das maneiras de extrair apenas a minha coluna de idade. Então, vou colocar print idade. Então, ele fez o print de idade aqui embaixo, certo? Uma outra maneira, e eu vou tirar esse primeiro print daqui. Então, para colocar comentários, eu estou usando um hashtag. Uma outra maneira é idade igual, idade 2, vou chamar só para diferenciar, df, entre colchetes, uma apóstrofe, e ele já te sugere. Olha, você tem 3 colunas nesse data frame, você quer age, diagnóstico ou pressure. Então, eu vou colocar age. Então, essa é uma segunda maneira de isolar a coluna idade, certo? Então, eu consegui isolar uma única coluna. Então, veja, estou falando de 2 maneiras de acessar colunas em data frames usando pandas. Só recapitulando, eu fiz a leitura do arquivo e joguei isso numa variável df, que é um data frame. Esse data frame, ele tem colunas com nome, e a partir desse nome eu consigo acessar essas colunas tanto usando essa anotação, onde eu coloco o nome do data frame, ponto e o nome da coluna, quanto entre colchetes o nome da coluna, certo? Agora eu vou criar aqui a segunda variável, que é a variável pressão, e vou atribuir ela à coluna pressure. Será que eu consigo multiplicar a idade pela pressão? Não sei por que motivo útil eu multiplicaria a idade por pressão. Mas será que eu consigo fazer isso? Sim, eu consigo. Então, eu tenho uma nova variável onde eu vou imprimir idade vezes pressão.
Então, ele está aqui imprimindo o resultado de idade versus pressão, certo? Bom, no nosso exercício de estatísticas descritivas, são pedidas estatísticas padrões das suas variáveis. Então, uma delas é a média, né? E eu consigo fazer isso com facilidade usando pandas. Então, por exemplo, média, idade, igual df, age, essa é uma maneira de fazer, ponto, min. Vamos ver se existe isso? Ele não deu nenhum problema de erro, certo? Então, eu pressuponho que não houve problema. Então, print a média de idades é média idade. E ele aqui mostra a média de idade, que é uma variável float, ok? Então, note que quando eu acesso uma coluna de um data frame, eu consigo ter acesso a uma série de estatísticas que são possíveis de serem extraídas dessa coluna. A gente pode tentar também tirar a mediana da pressão. Então, df pressure ponto median, print a mediana da pressão é mediana pressão, certo? Então, essas são funcionalidades que o Pandas oferece de uma maneira muito simples, tá? Em particular, existe uma infinidade de funções específicas para análise de dados no Pandas e a maneira da gente aprendê-las é realmente tendo problemas práticos em mãos e pesquisando maneiras de resolver esses problemas, ok? A última mensagem aqui é como que eu salvo isso e compartilho isso com as pessoas. É muito simples porque, na verdade, esse arquivo, ele pode ser tanto salvado no seu próprio Drive. Então, quando você salva no seu próprio Drive, ele vai criar uma pasta onde o seu notebook está salvo. Então, se eu acessar aqui o meu Drive dessa conta, vai surgir aqui uma pasta Colab Notebooks. E o meu primeiro notebook Colab vai estar lá. Eu tenho vários outros aqui porque eu já havia feito antes, certo? Uma outra maneira de você salvar isso e compartilhar é você salvar diretamente no GitHub. Então, se você tem uma conta GitHub, você pode especificar e salvar o seu Google Colab no GitHub. Então, para a submissão do exercício, eu recomendo que você submeta o seu arquivo Python Notebook, que é o arquivo IPyNB, diretamente no Google Classroom, ok? Então, espero que esse tenha sido um bom pontapé inicial para aqueles que querem iniciar a sua trajetória de aprendizado usando Python, usando uma ferramenta bastante simples e intuitiva.